Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a 15ª semana desse curso e a primeira aula é agora, tá? Nessa 15ª semana, pessoal, a gente vai falar sobre teste de hipóteses em relação à média aritmética e em relação à proporção. Aqui no caso, quando a gente for falar em relação à média aritmética, pessoal, a gente vai olhar a questão aí da amostra pequena, né? Tamanho pequeno. E também a gente não mencionou nas semanas anteriores o teste de hipótese em relação à proporção, a gente vai mostrar algo nesse sentido, tá? Essa primeira aula, então, pessoal, a gente vai abordar a questão da amostra pequena, olhando o teste bicaudal para a média, tá? Aritmética. Ok. Então, vamos lá, vamos recordar aqui, isso aqui é importante, pessoal, o nosso roteiro, quando a gente vai construir um teste de hipóteses, a gente tem um roteiro, tá? E esse roteiro a gente tem que ser seguido para que a gente consiga fazer corretamente o teste de hipóteses, ok? Então, eu vou, claramente aqui, eu não vou passar todo esse roteiro novamente, a gente vai percorrer ele passo a passo aqui ao longo dessa aula, tá? E lembrando aí que tem esses passos aqui mais enxutos, né, que eu coloquei mais enxutos, que a gente vai fazer passo a passo para um dado exemplo numérico. Então, o contexto que é dado aqui, pessoal, é esse, o contexto de uma empresa, né, que em 2018, aqui não aparece, mas em 2018, né, o tempo de atendimento que foi verificado era de 12,44 minutos, e a gerência quer saber se a média aritmética atual, é diferente de 12,44 minutos. Por quê? Porque fez uma amostra, uma pesquisa com uma amostra de 15 valores, e para essa amostra obteve-se a média aritmética de 13,71 minutos, tá? O desvio padrão para esses dados da amostra, para esses 15 valores, foi 2,65 minutos, ok? E aí o que a gente quer fazer é que a gente quer saber se de fato é diferente ou não, usando um teste de hipóteses, ok? Para alfa igual a 5%, certo? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar aquela nossa tabelinha que a gente já veio usando da semana passada, né? Que é o teste bicaudal. Então, eu tenho aqui, se eu for utilizar o teste bicaudal, como é que eu faço essa escolha, né? Primeiro, eu vou olhar aqui no enunciado, o que está sendo perguntado é se é igual ou diferente, tá? Diferente, ó. Então, a hipótese alternativa H1 é diferente, tá? Então, com isso, eu já estabeleci, então, automaticamente, a hipótese alternativa é H1 diferente. A hipótese nula, portanto, tem que ser H0 igual, sinal de igual. E nessa situação, eu vou ter um teste em que eu tenho a média, e se o valor for maior que um certo C2, um valor crítico C2, ou menor que um certo valor crítico C1, eu vou ter, então, a rejeição. Eu tenho evidências a favor de H1 aqui, né? Se for maior que um certo C2. E se for abaixo de um certo C1, eu tenho evidências a favor também de H1. E se não tiver, e se tiver entre C1 e C2, entre esses dois valores críticos, eu tenho evidências a favor de H0, tá? Lembrando aí, pessoal, que como eu tenho alfa, um valor de alfa, que é o valor percentual da população que vai estar nessas regiões críticas, como eu dividi em duas, então cada regiãozinha dessa aqui vai ser alfa sobre 2, tá? Alfa sobre 2. Beleza? Muito bem. Então, a gente pode escrever essa escolha que a gente fez da seguinte forma: a gente pode anunciar da seguinte forma: hipótese nula H0, a média não se alterou, ou seja, a média mi igual a 12,44. Apesar de eu ter tido uma amostra com 15 valores, né, para esse número aqui, para essa média aritmética, isso não é uma evidência suficientemente forte para validar que é diferente. Agora, a hipótese alternativa H1 a média se alterou, ou seja, esses valores obtidos aqui nessa amostra de 15 valores são evidência suficiente. O que eu queria destacar aqui, pessoal? Esses 15 valores é um N menor que 30, tá? A gente vinha trabalhando sempre com N menor que 30, então isso caracteriza claramente a questão da amostra pequena. E esse enunciado grandão a gente pode colocar de forma resumida nesse quadro amarelo,
que é mi igual a 12,44 para H0, e para H1, mi é diferente de 12,44, tá? Então a média mi aqui, ó, 12,44, ela pode ter alguma oscilação, mas se ela ultrapassar esse valor crítico C2, pode ser que esse 13,71 seja um valor muito grande, caia nessa região aqui, onde vão estar os valores críticos, onde eu tenho evidências suficientes a favor de H1, tá? E aí a gente fala que esse é um teste bicaudal, por quê? Porque tem duas caudas, tem duas regiões, né? Nas caudas da distribuição, nos extremos da distribuição, tá? Tanto à esquerda quanto à direita. Ok? Muito bem. Então, dando prosseguimento aqui, pessoal, o segundo passo aqui é a seleção da distribuição a ser utilizada. Detalhe que se eu tenho 15 valores, eu não posso escolher a normal, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que dizer que essa distribuição é aproximadamente T de student, tá? E vou utilizar essa distribuição da T de student, tá? Sempre lembrando que ao fazer isso eu vou ter que calcular a média aritmética da amostra, vai ser uma aproximação para a média populacional. Se eu não tenho o desvio padrão populacional para fazer a estimativa do desvio padrão amostral, eu vou ter que usar o desvio padrão amostral, fazer a correção para o N que eu tenho, para chegar no desvio padrão amostral ajustado, tá? Então, tomando esse cuidado, agora a gente escreve aqui, ó, vou supor T de estudante por causa do N, menor que 30, tá? E agora eu vou determinar as regiões de rejeição, mas meio que eu já fiz isso ao fazer aquela escolha naquela tabela, tá? Mas é só para reforçar que a gente vai ter que encontrar esses valores críticos, né? Então, essas são as caudas do teste. Então, a gente vai ter que determinar quem é o C1, né? C1 é tal que alfa sobre 2% dos valores é menor que esse valor. E C2 é tal que alfa 2% dos valores são maiores que esse valor aqui, tá? E a gente diz que essas regiões aqui são as regiões delimitadas pelos valores críticos, que são as regiões de rejeição. Se eu tiver um valor ali, eu tenho evidência suficientemente forte para dizer que essa minha média, que não é 1,75, tá? É 12,44, escrevam aí, 12,44, é suficientemente forte para dizer que é diferente. Muito bem, então a gente põe isso aqui. E agora a questão é a seguinte, pessoal. Bom, eu sei que tem que ter um valor C1 e C2 na escala de X, certo? Só que eu não sei quais são esses valores na escala de X. Tudo que eu posso fazer é, na escala da T de estudante T, encontrar esse valor T, tal que... repara o seguinte, aqui eu tenho 50% dos valores, né? Para abaixo da média. Então eu vou ter 47,5, né? Ou se você preferir aqui, é 2,5% da população, tá? 2,5% da população. E aqui também é 2,5% da população, tá? Tudo que eu sei é isso. Então eu vou ter que ir lá na tabela e puxar esses valores, encontrar esses valores. Lembrando aí, pessoal, que sempre eu posso ter uma tabela unicaudal ou uma tabela bicaudal quando eu trato de T de student. A gente já tinha visto a T de student aí, tá? Então, no caso da unicaudal, o que que acontece? Quando eu tenho unicaudal, o valor, eu só tenho um valor de alfa, tudo concentrado aqui na unicaudal, tá? Na bicaudal, ele já te fez a distribuição do alfa pelos dois extremos da distribuição. Então, isso tudo é alfa, né? Então, eu posso pegar, se eu estiver utilizando uma tabela bicaudal, significa que eu posso pegar 1 menos alfa vezes 100%. Isso aqui já vai me dar o valor correto. Agora, se eu estiver usando uma distribuição unicaudal, uma tabela com distribuição unicaudal, ela só está contabilizando uma cauda. Então, esse 97,5% aqui significa o seguinte, que essa cauda aqui tem 2,5. Mas automaticamente, eu já estou contabilizando também 2,5 por cá. Tá? Então, ao escolher esse valor aqui, ó, significa que para uma cauda é 2,5, mas na outra também é. Tá? Por isso que eu uso alfa sobre 2, 1 menos alfa, 1 menos alfa
sobre 2 vezes 100%, quando é unicaudal, tá? Isso aqui eu estou recordando lá uma coisa que a gente já tinha feito lá para ter de estudante para intervalo de confiança, ok? Bom, enfim. Aí você vai cruzar essa coluna da unicaudal ou bicaudal com esta linha. Esta linha é o grau de liberdade, essa coluna aqui, tá, pessoal? É o GL, grau de liberdade, que é N menos 1, ou seja, 15 menos 1. Então vai dar esse valor de T de estudante, 2,145, certo? Muito bem. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou resumir isso, ó. Então eu peguei esse gráfico, descobri qual que é o valor da T de student, menos 2,145 ou 2,145. Então, se for acima disso ou abaixo desse valor aqui com menos, eu estou na região de rejeição. Eu tenho uma evidência que está muito extrema e que está indicando que eu devo rejeitar. Uma evidência muito forte para rejeição. Ok, então eu marco aqui. Só que aí vem a história. Bom, eu tenho aqui na escala do T. Qual é o correspondente disso na escala do X? Certo? Eu não sei. Eu não sei ainda. Mas eu já encontrei para T, pelo menos, tá? E então eu marco ali, ó, vou marcar, marquei bonitinho. E agora então eu vou fazer o cálculo da estatística de teste, que é o seguinte: eu vou ter que pegar esse cara daqui, eu vou pegar o valor que eu tenho aqui, esse valor de 13,71, que está na escala do X, e eu vou posicionar na escala do T, ok? Vou jogar aqui na escala do T para ver onde é que ele vai cair. Então vamos fazer isso agora, ó. Eu vou pegar essa transformação. Então, eu vou pegar o valor médio, que para o nosso caso aqui é 12,44. Não, desculpa. É aqui a média, né? 12,44. E vou pegar o valor que eu obtive com a média amostral, 13,71. E vou dividir pelo sigma x barra ou pelo S x barra, né? Ok? Então, isso aqui eu vou obter então o valor que eu coletei na amostra na escala da T de Student, tá? Vamos fazer isso agora, ó. Então, o que que eu vou fazer? Peguei, fiz aqui o desvio padrão ajustado, amostral ajustado, tá? E aí, dividi aqui por N. Não, toma cuidado, porque na tabela da T de Student, a gente usa N menos 1, que é o grau de liberdade. Agora aqui, ó, a gente usa 15, que é o N. Então, 2,65, que era o que eu tinha denunciado, dividido por raiz de 15, deu 0,6842, ok? Agora a gente vem para cá e vai calcular o T de estudante para esse valor aqui. Na escala da T de estudante aqui, que a gente está utilizando, como é que vai ficar esse 13,71? Vai dar 1,86, tá? E esse valor 1,86 é inferior, é menor que 2,145. Então, vamos ver aqui, ó. O que que vai acontecer, pessoal? É essa decisão que a gente vai tomar. A gente define os valores críticos na escala da T de estudante aqui, tá? É que eu estava usando para Z isso aqui. A gente pegou para a escala da T de Student. Define para a escala da T de Student e depois posiciona aqui, ó. Então, esse 1,86 vai ser posicionado aonde? Na T aqui, ó. Certo? Na linha aqui da T de Student, ok? Então, 1,86 é menor que 2,145, certo? Bom, isso significa que esse valor que eu obtive, aqui está errado, não é Z, corrijam aí, viu, pessoal? É a nossa T observada, né? O valor T observado da amostra, ok? Esse T observado, ele é menor do que aquele T que foi definido para o alfa igual a 5%, tá? Para um nível de significância de 95%. Então a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Não devemos rejeitar a hipótese nula. De que o tempo é igual a 12,44. A gente não tem evidências suficientemente fortes para afirmar isso, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês possam curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, a gente vai falar de outra situação de teste de hipóteses, unicaudal à direita, considerando a média aritmética, e amostra pequena, tá bom? Obrigado e espero vocês lá. Um abraço, pessoal. Tchau.